invocando a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária realizada neste dia 1º de agosto de 2016. Cumprimentos nobres vereadores, funcionários desta casa, público que nos honra com suas presenças e os internautas. Convido a todos para de pé ouvir ou cantarmos o hino nacional. As marchas clássicas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios cônjuges brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio lívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte, pálido colosso, e o teu futuro estrela essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais árida, que os risonhos e nos campos tem mais cores, nossos bosques renascidos, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um láparo que ostenta estrelado, antigamente louro nesta flora, traz no futuro e glória no passado. Consegues a justiça brava forte, verás que o vinho deu não pode a luta. Nem tem te adora a própria morte, elaborada. Entre o Brasil, esta Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Nesse momento, concedo o uso da palavra ao pastor Rudolf Rabit e ao pastor Guilmar Lunelli, para que prosfira um momento de oração para esta casa e o público que nos assiste. Boa tarde a todos, quero cumprimentar cada um dos nossos vereadores e a todos que nos ouvem nessa tarde. Para mim, com certeza, é um grande privilégio e uma honra poder, nessa tarde, trazer uma reflexão para todos nós. E eu acredito que para muitos talvez seja até estranho alguém tão jovem numa função talvez que normalmente estamos acostumados a ver pessoas mais maduras, pessoas mais experimentadas. Mas a gente pode ver, inclusive, exemplos na própria palavra de Deus, de homens, servos de Deus, que apesar da sua juventude, puderam servir a Deus, como foi o caso do jovem pastor Timóteo, né?
Paulo constantemente orientava Timóteo a não levar em conta o fato dele ser jovem, mas sim ser fiel ao chamado que ele recebeu de Deus, e da mesma maneira gostaria eu de cumprir ao chamado que Deus tem me dado. O que me deixa muito seguro em poder falar é que quando a gente não fala de sabedoria humana. Eu não falo palavras que são da minha própria criação, mas eu trago palavras que estão escritas na Bíblia, que foram inspiradas pelo nosso Deus. Palavras de sabedoria, que podem fazer de qualquer homem, até o homem mais simples, um homem sábio, quando as conhece. Amém? E nessa tarde, eu separei três versos para compartilhar, que não é minha intenção tomar muito tempo, e que a gente pudesse refletir. Eles se encontram lá no livro de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 29. Verso 34. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. São versos profundos que nos geram um certo até desconforto, porque eles falam de algo que normalmente a gente procura nem pensar muito, mas fala de algo que é uma das maiores certezas que nós temos em nossa vida, que um dia todos nós iremos nos despedir dessa peregrinação aqui onde nós estamos. E em consequência disso, nós estaremos diante do nosso Pai, nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala nesse texto, ele nos dá um alerta, para que cada um de nós cuidássemos a maneira como estamos vivendo, para que nós não sejamos pegos de surpresa no dia em que isso chegar. Eu acredito que se eu perguntar aqui para cada um de vocês, todos nós temos a expectativa de viver 90 ou até, quem sabe, 100 anos. Mas a grande verdade é que nenhum de nós sabe quantos dias nós ainda temos. E é por isso que é tão importante esse alerta que o Senhor Jesus nos deixa. Estejamos vigiantes, estejamos preparados, porque nós não sabemos. Um pastor conhecido meu sempre brinca dizendo que todos nós estamos numa fila invisível da morte. A qualquer momento é chamada a sua senha e você vai. Ninguém sabe qual é a sua senha. Mas o mais importante é atentarmos para aquilo que Jesus nos diz nesse texto. Ele diz que nós temos que tomar cuidado para que nós não vamos nos distrair com as festas, com as bebedeiras e com as preocupações da vida. O que eu acho interessante, que Jesus ele não está colocando apenas que as coisas boas é que nos distraem, mas também as preocupações, as enfermidades, os medos, as dúvidas, os problemas que nós passamos, eles também acabam muitas vezes nos distraindo durante a nossa vida. Assim como alguns, muitas vezes, ficam à procura de festas, à procura de se divertir e esquecem do seu Criador durante a sua vida, muitos de nós talvez nos deixamos levar pelas aflições da vida e também nos esquecemos do nosso Criador. E é por isso que Jesus nos alerta. Não podemos deixar
que nem as festas, que nem as alegrias, mas que também nem as tristezas e nem as dificuldades nos façam esquecer e nos façam deixar de estarmos alertas, atentos para esse dia em que nós prestaremos conta ao nosso Senhor. E para finalizar, eu gostaria ainda de citar o Salmo 18, do verso 20 ao 23, onde diz: o Eterno refez toda a minha vida depois que depositei diante dele o meu caos. Quando resolvi acertar as coisas, ele permitiu um novo começo. E essa mensagem que eu gostaria de deixar nessa tarde para cada um de nós. Se talvez eu não me encontro na situação mais favorável, se talvez eu olhe para a minha vida e perceba que eu não estou em condições para esse grande encontro com o meu Criador, com o meu Salvador, a palavra de Deus nos diz: leve diante de Deus todos os nossos cacos, porque Ele é capaz de fazer todas as coisas novas. Se existe algo de maravilhoso de estar servindo, de estar na presença desse nosso Deus Criador, é que Ele é um Deus dos impossíveis, um Deus que é capaz de transformar todas as coisas. E eu tenho certeza que vocês já conhecem alguns exemplos de pessoas que muitas vezes estavam destruídas por inúmeras situações e que puderam experimentar da maravilhosa graça e misericórdia desse Deus, que é capaz de restaurar, reconstruir tudo o que um dia foi perdido. Amém? Vamos orar então? Tem um pedido de oração ainda? Sim. Para todos os doentes de nossa comunidade que necessitam de uma oração. Queria pedir para o meu irmão que está em tratamento de recuperação lá no centro de recuperação, para que ele pudesse voltar, né, a viver, né, poder se recuperar, se reconstruir novamente. Gostei muito na semana passada, eu visitei ele, né? Então, muito bem. Mais um pedido? Então vamos silenciar. Pai amado, nós te louvamos, te adoramos, que tu sabes da nossa vida. Obrigado também, Senhor Deus, que também sabes do nosso futuro. Tu estás com a senha da nossa vida em teu poder. E tu sabes quando chegará a hora em que nos chamas, Senhor, e que temos que nos despedir daqui. Por isso nós pedimos, faça com que nós aprendamos a viver de uma maneira digna para que tornamos sábios e podemos morrer sábios. Obrigado também, querido Pai, por essa mensagem animadora, transformadora, querendo transformar as nossas vidas, fazer-nos cada vez mais parecidos a Ti, Senhor. E nós pedimos por muita graça e bênção pelos nossos doentes, que não são poucos. Sabemos que tem tanta dor, tanta miséria atrás das quatro portas. Nós não sabemos como agir e como ir ao encontro deles, e eles não sabem como proceder. Sabemos quanto é difícil também a sua medicina para conseguirem aquilo que eles precisam em médicos, em consultas, exames e medicamentos. Pai, nós pedimos por graça e misericórdia por eles. Oramos em especial pelo seu João, é o nome, né? Lá do Sered, nós pedimos por muita bênção por ele. Obrigado que eu tenho visto um rosto, um semblante mudado, diferente. Que ele realmente possa ser um vencedor. Que ele volte à sociedade, não mais como alcoólatra, não mais como um viciado, mas sim como alguém que vence, que luta pela vida. E pelos demais dependentes que estão lá presentes, Senhor, nós oramos por muita graça. Aqueles que cuidem para que eles possam fazer um trabalho digno. Sabemos que é muito ingrato. Abençoe eles, Senhor. E obrigado que podemos orar por essa plateia, quer dizer, principalmente pelos nossos vereadores. Tu sabes das atividades, tu sabes das tarefas, das responsabilidades. Conceda graça para um agir digno, verdadeiro, consciente, verdadeiro,
e que o teu nome possa fazer diferença. E nós te louvamos e adoramos por essa tarde, também por essa sessão. Em teu nome, amém. Passa adiante. Obrigado, pastor Rudolf. Da mesma forma, o pastor Dilmar. É tão importante a palavra de Deus em nossas vidas, e todos os meses, primeira sessão do mês, sempre vem trazer a palavra de Deus a esta casa. Obrigado. Prosseguindo com os trabalhos, passando a pauta do pequeno expediente, conforme cópia da ata da sessão ordinária anterior, entregue a cada um dos senhores vereadores, coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Na sequência, peço ao primeiro secretário Moacir dos Santos que faça a leitura das correspondências recebidas. Quero saudar, companheiro presidente, saudar os senhores vereadores, os funcionários da nossa casa, os internautas que estão nos acompanhando das suas residências. Saudar e agradecer pastor Rudolf, pastor Vilmar, por essas belas orações aqui em nossa Casa Legislativa. Saudar o JB, saudar a equipe da nossa PAI, o presidente Cosmo e o companheiro Alexandre, nosso guerreiro, sempre a favor da nossa PAI, dia e noite trabalhando com promoções para tocar a nossa PAI. Da UVB, UVESC, União dos Vereadores de Santa Catarina. Florianópolis, 25 de julho de 2016. Ofício circular número 007/2016. Assunto: convite e programação para seminário 2016. Excelentíssimo presidente, pelo presente estamos mais uma vez nos dirigindo a Vossa Excelência para, além dos nossos cumprimentos formais, também externarmos o convite para que Vossa Excelência, vereadores, servidores e assessores desta Câmara, para participarem do evento que abaixo explicitamos. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores e servidores, esta entidade representativa tem buscado incansavelmente promover eventos que possam contribuir para uma maior e melhor capacitação dos senhores vereadores e demais integrantes das nossas câmaras municipais, cujo objetivo maior é de dotar nossas câmaras municipais de conhecimentos os mais abrangentes possíveis para o melhor desempenho das suas funções, como ocorreu na semana que passou, quando realizamos um curso técnico para contadores, controladores internos e secretários de câmaras, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com mais de 200 participantes. Para cumprirmos a nossa agenda anual de eventos, desta vez buscamos uma parceria com a agência especializada de Freiberg Eventos para realizarmos o maior evento dos últimos anos pela UVESC, e que terá a seguinte agenda: Seminário Estadual de Vereadores 2016. Tema: Primeiro Seminário Inovar Santa Catarina, Gestão Pública, Vereança Forte, Estado Forte. Dias 10, 11 e 12 de agosto de 2016, local: auditório do Hotel Castelmar em Florianópolis. As palestras serão voltadas para a boa administração pública, com ênfase também para a nova legislação eleitoral e marketing político, que servirá para os candidatos a vereador, prefeito e vice. Ministrado por palestrante do mais alto saber, tendo a participação de entidades como FEComércio Santa Catarina, ACAT, BRDE,
a EUCOD, SC, ACAERT, CRA Santa Catarina, Inovadora e UDESC. Para o seu encerramento está programada a realização de uma mesa redonda com os 3 senadores da República que representam Santa Catarina e que será mediada pelo jornalista Moacir Pereira do Grupo RBS de Santa Catarina. Pela grandiosidade do evento, pela sua programação e palestrantes de alta interesse e saber, solicitamos a Vossa Excelência que dê conhecimento ao plenário da Casa e aos seus servidores, permitindo as suas inscrições e que já estão abertas no site da UVESC. Com os nossos antecipados agradecimentos, aguardamos a presença de todos. Sirlene Rezende Pereira, secretária financeira. Excelentíssimo senhor Amirete, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, Santa Catarina. Prezado senhor, pela presente o jornal Gazeta de Presidente Getúlio, Santa Catarina, meio de comunicação nesta auspiciosa cidade, apresenta aos nobres edis em breve histórico do primeiro jornal fundado em nossa cidade, que no dia 6 de agosto completa 15 anos. Jornal Gazeta, 15 anos de credibilidade. No dia 6 de agosto nascia em Presidente Getúlio o Jornal Gazeta Vale das Cachoeiras, fruto dos sonhos de vários empresários da cidade. O Jornal Gazeta foi o primeiro a ser fundado no município. Começou suas atividades com 10 sócios fundadores que acreditaram na ideia e apostaram no desenvolvimento do jornal e também da cidade. Iniciou sua trajetória com circulação nas cidades de Presidente Getúlio, Dona Ema, Vitumarsum, Vitor Menezes, José Botei e Ibirama, sendo sua publicação semanal e com tiragem de 1000 exemplares. Em 2009, o jornal passou a ser administrado por novos sócios, no qual novamente o jornal passou por mudanças. A principal mudança foi tornar o jornal quinzenal, onde passou de 1000 exemplares para 5.000 a cada quinzena. Em 2012, a principal mudança foi nas páginas, sendo que o jornal foi composto de 24 páginas, passou a ser todo colorido. No ano de 2013, novamente, o jornal passava por mudanças, pois voltou a ser semanal, com tiragem de 2.000 exemplares a cada edição. Em 2015, o jornal novamente revolucionou na parte estética. Novas formas e diferentes conceitos foram atribuídos, tornando assim o jornal mais dinâmico para se ler. Além de todas as mudanças, não podemos deixar de destacar que ainda em 2015 o Gazeta foi eleito pelo 10º ano consecutivo como o jornal de maior circulação e jornal mais lido. Já este ano, a novidade é o site do jornal, uma nova ferramenta para agregar mais, tanto para os leitores quanto para os anunciantes. Todo o trabalho editorial e de apresentação gráfica sempre foi evoluído, com a importância apoio da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, AD Jori, Santa Catarina, que reúne mais de 150 jornais do interior do estado. Os artigos e notícias factuais das mais corriqueiras e mais polêmicas sempre seguiram a emissão do jornal de integrar
o Alto Vale. Por isso, aos poucos, foi aumentando sua área de abrangência. Nestes 15 anos, sempre prezou pela credibilidade e para isso ser possível é preciso muita dedicação de cada membro da equipe. Em Presidente Getúlio atinge aproximadamente 1.800 famílias semanalmente. O jornal Gazeta define sua visão e missão com base em princípios sólidos de uma sociedade democrática e empreendedora. A missão da empresa é de informar com qualidade, de forma imparcial, por diferentes meios. A visão aponta onde se pretende chegar com o trabalho de dentro para fora da empresa. Por isso, definimos como visão sociedade com pessoas bem informadas, esclarecidas e construtoras de sua opinião. Assim, pretendemos continuar trabalhando e apresentando novidades à comunidade. Convite. Com imenso prazer, o Jornal Gazeta convida os nobres vereadores para prestigiarem o baile de aniversário de 15 anos do Gazeta, que será realizado no Clube Caminhoneiros no dia 6 de agosto. Sendo que se nos apresenta para o momento, subscrevemos-nos, renovando o protesto de elevada estima e distinta consideração. Saudações, Sueli Gartz, proprietária do Jornal Gazeta. Era isso, senhor presidente. Obrigado, Moacir. Ato contínuo, passando a pauta da ordem do dia, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 027 de 2016 do Poder Executivo, bem como da emenda aditiva número 001 de 2016 ao mesmo projeto, para logo após ser submetidos à discussão e única votação. Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio, Gabinete do Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 027 de 2016. Autoriza o município de Presidente Getúlio a desapropriar consensualmente áreas de terras que menciona e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, através dessa, a desapropriar áreas de terras, parte do imóvel de propriedade da senhora Carmelina Becker, brasileira, viúva, do lar, inscrita no CPF número 310-294-269-53 e da senhora Carla Becker, brasileira, solteira, maior, inscrita no CPF 024-029-039-96, residentes e domiciliadas na Rua Pereira, número 81, bairro Centro, cidade de Presidente Getúlio, Santa Catarina, conforme segue. 1. Da área a desapropriar. O terreno formado de parte do lote urbano número 06, situado ao lado do ímpar da Rua Pereira, Rua Pereira, a 99,68 metros de esquina com a Rua Curteren, bairro Centro, cidade e comarca de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, contendo a área de 1,47 metros quadrados, confrontando na frente com Rua Pereira em 2,10 metros, nos fundos com terras de Carmelina Becker e Carla Becker em 2,10 metros, ao lado direito com terras de Carmelina Becker e Carla Becker em 0,70 metros e ao lado esquerdo com terras de Carmelina Becker e Carla Becker com 0,70 metros, sem benfeitorias. Imóvel este destinado à instalação de um booster para recalque de água potável. 2. Da área remanescente, o terreno formado de parte do lote urbano 06, número 06,
situado ao lado ímpar da Rua Pereira, a 96,68 metros da esquina com a Rua Cortieri, em bairro Centro, cidade e comarca de Presidente Getúlio, estado de Santa Catarina, contendo a área de 388,53 metros quadrados, confrontando na frente com Rua Pereira, em 3 metros, com terras de Carmelina Becker e Carla Becker, em linhas de 0,70 metros, 2,10 metros e 0,70 metros, e novamente com a Rua Pereira em 9,9 metros, nos fundos com terras de Andreas Vett em 15 metros, ao lado direito com lote número 05 de Carmelina Becker e Carla Becker em 26 metros, e no lado esquerdo com lote 07 de Carmelina Becker e Carla Becker em 26 metros, sem benfeitorias. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentária própria do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Santa Catarina, em 21 de julho de 2016. Nilson Francisco Stenza, Prefeito Municipal. Para ler a justificativa também? Não, lê só a emenda aditiva. Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina. Emenda aditiva número 001/2016 ao projeto de lei 027/2016 que autoriza o município de Presidente Getúlio a desapropriar consensualmente áreas de terra que menciona e dá outras providências. Os vereadores que a presente subscrevem no uso de suas atribuições legais e regimentais vêm propor emenda aditiva ao projeto de lei supramencionado, fazendo a seguir forma. Adita-se elementos do artigo 1º do projeto de lei número 0277/2016, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado através dessa a desapropriar áreas de terra de parte do imóvel de propriedade das senhoras Carmelina Becker, brasileira, viúva, do lar, inscrita no do CPF número 310-294-269-53, e da senhora Carla Becker, brasileira, solteira, maior, inscrita no CPF número 024-029-039-96, residentes e domiciliadas na Rua Pereira, número 81, bairro Centro, devidamente matriculada no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Getúlio, no livro 2RG, sob matrícula número 193, cidade de Presidente Getúlio, Santa Catarina, conforme segue. Sala da sessão da Câmara das Comissões Permanentes em 1º de agosto de 2016. Enuir Eftin, presidente da Câmara. Ernesto Avancini, vereador. Avelino Pereira, vereador. Sávio Batista, vereador. Moacir dos Santos, vereador. Liberto Zima, vereador. Antônio de Oliveira, vereador. Haroldo Schinck, vereador. Nelson Virtuoso, vereador. Justificativa. A presente emenda aditiva faz-se necessário para completar dados à redação. O projeto de lei 027 e sua emenda aditiva 001 de 2016 estão em discussão. Não havendo discussão, o projeto de lei 027 e sua emenda aditiva 001 de 2016 estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. A sequência, passando às explicações pessoais, concedo uso da palavra ao vereador Avelino Pereira. Cumprimentar o presidente, nobres vereadores, os nossos funcionários, o Matheus, o Klaus, o Dr. Vitor, assessor jurídico, e a nossa funcionária Sueli. Cumprimentar os nossos 2 pastores, o senhor Rúdio, o pastor Dilmar,
nosso colega da Rádio 107, o JB, o nosso suplente vereador Osmir Farari, o presidente da PAI, o seu Colno da Piazza, e o secretário Alexandre. Eu só gostaria de parabenizar o pastor Dilmar pelas palavras deles e dizer a ele como era bom se tivéssemos mais jovens com esse dom de fé a ser pastor tão jovem. Parabéns, Dilmar, meio primo meu ainda, mas que Deus continue te iluminando nesse caminho, que é isso que nós precisamos. Também o seu Rude, já aposentado, mas ainda continua nos trazendo a palavra de Deus. Parabéns e obrigado para o senhor também. Também, quando Perona? Também. Obrigado. E só desejar uma semana boa, ótima a todos e que Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, Lino. Com a palavra, o vereador Antônio de Oliveira. Dispenso a palavra, senhor presidente. Obrigado, Antônio. Com a palavra, o vereador Liberto Zimat. Cumprimentando o presidente, cumprimento também os demais vereadores presentes, funcionários da casa, internautas que nos assistem em suas residências, distinta plateia que nos assiste. Agradeço imensamente a Deus por mais uma oportunidade que me concede. Gostaria aqui de agradecer os pastores Lunelli e Rudy pelas palavras de Deus e orações mencionadas aqui. Como o pastor Lunelli falou em Mateus 21, aliás, né? Jesus está voltando pela segunda vez e muitos não estão preparados, né, pastor? Hoje, então, eu teria aqui alguns questionamentos a fazer, mas eu gostaria que não levassem esses questionamentos como críticas e nem como aproveitamento oposicionista ou político. Como eu sempre digo, nós somos vereadores e devemos prestar contas com os nossos atos. Precisamos, portanto, dar os devidos esclarecimentos quando somos questionados pela população. Eu gostaria de saber aqui qual a verdadeira realidade da paralisação da obra do asfaltamento do Caminho Pinheiro. Em seguida, eu gostaria de saber, pode ser do líder do governo, quando seria o reinício desta obra tão desejada pela comunidade do Pinheiro? Essa seria o primeiro questionamento. Eu teria mais um questionamento aqui, perguntar ao líder do governo se ele pode informar para quem as máquinas da prefeitura prestaram serviços no revólver no último sábado, antes de meio-dia e à tarde. Se puder me responder agora, eu gostaria. Caso contrário, pode ser na sessão seguinte. Outra pergunta que eu tenho aqui a fazer seria a respeito se está havendo algum problema na obra da ponte do Niterói, porque de repente a obra, eles paralisaram a obra lá. Eu gostaria também que me respondesse isso aí. Agradeço a oportunidade da palavra livre, desejando a todos uma abençoada semana por Deus. Obrigado, Liberto. Com a palavra, o vereador Nelson Virtuoso. Obrigado, presidente. Cumprimento os nobres vereadores, funcionários desta casa, os internautas que nos ouvem, as pessoas que nos assistem aqui, pastores, Lunelli e Rabis. Parabéns, Lunelli, pelas palavras, né? Eu sempre digo que para fazer as coisas boas na vida não se tem idade. E quando a gente tem o dom, né, as coisas boas acontecem. Parabéns pela tua atitude, pelas tuas palavras. Continue sendo assim. Com certeza o Espírito Santo vai te iluminar e vai te ajudar a cada dia mais, e você vai poder cada dia desempenhar melhor essa função, que ela é muito nobre, né, e que você escolheu. Para mim é uma das mais corretas. Pastor Rabis também, obrigado, né, sempre pela contribuição, pelas orações. Sempre é bom
ter uma pessoa mais idosa junto dá mais segurança, né, Lunelli? Então, parabéns aí pela dupla. E agradecer também a presença do JB, o Cosmo, né, nosso presidente da APAI, o Alessandro e o Osmir, nosso pré-candidato. Eu queria só fazer um adendo. Esse final de semana, mais uma vez, tivemos a final do campeonato de empresas, né? Então, duas empresas, já há alguns anos, as indústrias de compensado disputavam a final, e esse ano, né, mais duas empresas subiram para disputar. Eu acho que é uma disputa válida. Parabéns às duas equipes e a todas que, né, participaram. Quem esteve lá percebeu o grande público que levou esse evento. Então, mais uma vez, eu queria sempre deixar muito claro que é importante investir em esporte. Ninguém mais do que eu gosto. Dessa vez não fizemos a final por muito pouco, mas a gente estava lá prestigiando e eu acho que é por aí, tem que valorizar. Mas, de qualquer maneira, as duas empresas que fizeram a final, fizeram uma bela disputa, né? E parabenizar elas e a todos que participaram dessa grande disputa, que levou muito público ao estádio. Então, e desejar a cada um de vocês uma boa semana e que Deus os acompanhe. Obrigado, Nelson. Com a palavra, o vereador Ernesto Avancini. Quero cumprimentar aos pastores, agradecer o empenho que eles têm sempre para vir trazer essas belas palavras para nós aí, né? Cumprimentar o presidente, a todos os funcionários, a todos os vereadores dessa casa, e seu Cosmo, Alexandre e o Osmir. Sejam bem-vindos. Bom, eu espero assim que, né, as respostas provavelmente o nosso líder de governo já tem, né? Que isso aí não é da prefeitura, que foi parada a obra por causa da prefeitura, não foi. Isso é alguma coisa que existiu em licitações de duas empresas. Então, alguém entrou, né, com recurso e foi parada a obra, mas o prefeito já encaminhou advogados e tudo para desembargar, para desembargar as obras. Essa obra do Pinheiro ali, né, e a ponte lá parece estar sendo curado, que foi o fundamento muito fundo, foi tubos grossos, então eles têm que fazer em parte, deixar curar uma parte e botar outro peso em cima da outra parte. Então é isso que me informaram, fui lá pedir para os pedreiros. Então um lado está pronto, né? E o outro lado parece que estão fazendo em partes para curar. Provavelmente o vereador Oliveira entende melhor do que nós disso, que já mexeu com ponte. Então tem que fazer em etapas por causa que mexe com a estrutura se colocar de uma vez só. Eu acho que é assim que me explicaram. Então é o que eu tenho para dar a explicação, que fui lá perguntar também, tá? Só um questionamento referente a que eu questionei aí do Ribeirão Revolver, do serviço. Ah, não, isso aí eu não sei. Sabe? Isso aí eu não, eu só sei onde eu fui perguntar que eu vi, né? Beleza. Eu fui então fui perguntar como funcionava, então eles explicaram como é que funciona lá. Tem que fazer, são várias grossuras de tubo. Não, pode responder também o nosso líder de governo provavelmente vai. E é isso que eu tenho a falar. Quero desejar a todos uma boa semana, que estejam todos com Deus, né? Com bastante saúde e muito amor no coração. Muito obrigado. Obrigado, Ernesto. Com a palavra, o vereador Moacir dos Santos. Senhor presidente, eu tenho que saudar já a todos, né? Vou saudar aqui o colega Osmir Frari, obrigado pela presença. Senhor presidente, eu queria agradecer a compreensão dos companheiros, a minha ausência nas duas sessões e a torcida para que eu me recuperasse da minha cirurgia. Estou bem, graças a Deus, e agora tenho que me cuidar um pouco para que a recuperação seja com êxito, né? Então, obrigado a todos. Eu quero usar essa palavra para desejar, assim, mandar um parabéns ao nosso prefeito, saudoso prefeito Nilson Francisco Stenza. Eu tive hoje na inauguração das 4 salas das 2 creches, a creche Adelina Rez de Souza com 2 salas e a creche sem pingo de gente aqui do centro
também com 2 salas. Realmente, isso é pensar na comunidade, é pensar no jovem, pensar na criança e pensar nas empresas, na mãe que fica em casa, que vai trabalhar e que pode deixar o seu filho junto, bem cuidado, porque eu fui lá ver, inclusive o pastor Rodolfo esteve lá abençoando essas 2 belas obras, com certeza, obras que é de tirar o chapéu. Convido, peço aos senhores vereadores que vão lá ver essas 2 obras que foram excelentes. Parabéns a Oriana, secretária de Educação, toda a equipe, né, as professoras, realmente um show de bola essas 2 salas que vão ser usadas pelas crianças, né, da nossa cidade de Presidente Getúlio. Isso se chama desenvolvimento. Sim. Eu gostaria de pegar um gancho com o vereador, também frisar e parabenizar mais uma vez. Saiu o trevo do final, do começo da Robert Top com a ligação Mirador, tá? Muito bom, parabéns, ficou excelente. E me chegou agora a notícia de última hora que vai sair mais 9 lâmpadas na iluminação pública, 11 lâmpadas na iluminação pública no Ribeirão Sabiá. Então, muito obrigado e assim, parabéns a quem teve essa iniciativa e é de bom proveito, vai até na segunda facção, então, né? Então, assim, ó, agradecer a quem teve essa atitude. Obrigado, vereador Moacir. E desejar que o senhor se restaure quanto antes. Fique bom para dar sequência a essa casa. Obrigado, Oliveira. Sinceramente, Oliveira é uma pessoa que reconhece quando a coisa funciona. Ele foi junto comigo a Brasília, fomos buscar dinheiro lá. Realmente, o meu deputado, inclusive, eu acabei de receber a notícia aqui que o meu senador, que é o Paulo Bauer, e o deputado Jorginho mandaram o meu mandou 200, o teu mandou 100, e quero dizer que hoje foi assinado o convênio e que em breve será depositado dinheiro para comprar os 5 equipamentos para o nosso hospital Maternidade Maria Auxiliadora. Então, Lino, trabalho nosso. Espero que o teu deputado mandou a emenda parlamentar, não mandou. Então, chumbo nele na próxima, né? Eu queria dizer, companheiros, de que eu também, antes de vir para cá, fiquei preocupado. Quer dizer, companheiro, primeiro eu vou falar sobre a ponte do Pacheco, que ela não está parada, eu estive lá hoje, está em funcionamento, está andando, tá? Não sei quem te falou que a ponte está parada. Então, eu queria dizer, quero até parabenizar, está sendo bem feito, conforme tem que ser feito, né? E você sabe que eu estava de cama, tive que ficar praticamente 11 dias em cuidados, né? E fiquei indignado também com essa paralisação do asfalto do bairro Pinheiro. E estou escutando um monte de abobrinha por aí, né? Do pessoal falando, diz que me diz. Mas hoje eu liguei, antes de vir para cá, para o advogado Jaci, né? E o Jaci me disse que tem 2 ações, né? Tentando caçar 2 liminar em primeira instância, né? Em segunda instância, e que deve de sair a decisão máxima até quarta ou quinta-feira, né? Mas o que eu fico mais indignado é de escutar dizendo que tem dedo da oposição. Eu acho que eu não posso acreditar que isso está acontecendo aqui no nosso município, né? Escutei falar isso, não vou citar nome de ninguém, né? Mas, sinceramente, se isso é verdade, se tiver prova disso aí, é para acabar daí, né? Porque eu acho que todo mundo tem que querer ver junto o nosso município crescer. Então, companheiro, eu acho que até mais tardar até final de semana, a obra deve estar dando andamento, e se não ganhar a questão, nós vamos tomar outras medidas para tocar essa obra do bairro Pinheiro, tão sonhada pelo povo de Presidente Getúlio e pelo povo do Pinheiro. Era isso, companheiro presidente. Eu quero desejar a cada um getuliense
que está nos acompanhando, de fora, que está aqui presente. Uma ótima semana. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Moacir. Com a palavra o vereador Haroldo Schink. Nobre presidente, Lenir Efting, senhores vereadores, e hoje uma saudação especial ao pastor Leomir Lunelli, que ao saudá-lo, saúdo a todos os presentes, inclusive os nossos funcionários. Inicialmente, pastor Gilmar, é gratificante saber e ouvir, tomar a experiência, quando um jovem se dedica efetivamente a aprofundamento também da decorrência da sua fé. Temos aqui um décano, uma pessoa de mais idade que seguiu essa mesma trilha e hoje é um missionário. E o senhor Gilmar, ao nos vir trazer a mensagem aqui, toca profundamente. De um lado, pela retidão invocada em favor do comportamento do cidadão em prol da fé e o convencimento. E tudo na vida tem uma força maior, mas deve também ser dirigido pelo convencimento daquilo que nós fizemos, daquilo no que nós estamos embutidos e daquilo que Deus, pelos seus desígnios, nos permite. E Ele permite, mas nós também temos que fazer a nossa parte, temos que querer. E Ele nos dá força para isso. Portanto, a sua, diria até, tenra idade, e pela eloquência e firmeza, pela confissão de fé que o senhor demonstra, nós só temos a aprender e a nos convencer de que acreditar em Deus nos fortalece e nos salva. Eu queria levar essa pequena mensagem no sentido de que nós necessitamos desse fortalecimento, desse alimento. E queremos agradecer por essas palavras que o senhor deu e que tocaram profundamente. Início de carreira, se eu poderia dizer de carreira, porque, por certo, será muito promissora. Algumas anotações que eu fiz, e eu quero fazer uma colocação quanto ao vereador Moacir. Com certeza a oposição não tem qualquer participação com relação à paralisação do asfalto no Pinheiro. E os senhores sabem perfeitamente do que ocorreu. É um problema detectado pelas concorrentes da empresa que foi contratada para a execução da obra, e essas empresas, se alguém quer eventualmente entrar na ação, olha, pelo SAGE, em Blumeterra, que vai encontrar, está ali toda a ação e pode ser acessada por quem quiser. Evidentemente, houve uma suspensão da obra, da continuidade dos trabalhos, por parte da doutora juíza, onde existe agora todo o prosseguimento da ação, e há necessidade, efetivamente, de aguardar a decisão judicial, porque, do contrário, eminentemente, haverão prejuízos maiores se, eventualmente, houver alguma consequência uma consequência maior quanto ao julgamento, e esperamos realmente que se encontre alguma solução, porque, do contrário, se eventualmente esperar o julgamento do mérito, vai muito tempo, e isso é muito danoso para o município. Eu concedo a parte. Obrigado, doutor. Com a sua experiência como advogado, é a quarta empresa que entrou com esse processo. Isso muda? Não seria por consequência, assim, a segunda? Não, me parece que são duas, uma delas que eu vi o processo. E parece-me que teve a segunda, tem a terceira e a segunda que entraram. O problema é que pode, a qualquer momento, qualquer empresa se dizer prejudicada. Porque se a terceira entra, ela pode eventualmente ter um interesse com a segunda. Assim que a terceira entrou, a segunda pode eventualmente também vir ainda com uma ação invocando alguma irregularidade. E o que eles levantaram, a Blumenterra, foi de que houve
não houver um cumprimento de um dispositivo do edital de licitação. E, em função disso, a juíza determinou que houvesse a contestação, a contestação, e depois ainda existe a manifestação novamente, também da parte da interessada, daquela que a priori é a vencedora da concorrência, da licitação, e a prefeitura com a sua manifestação. Quer dizer que é um processo bastante complexo e esperamos realmente que a demanda não seja muito delongada. Porque o processo em si, se ele seguir um rito ordinário, que não houver eventualmente a derrubada da liminar, meus amigos, podem ter certeza que vai longe. Tá. Obrigado. Okay? Apenas um esclarecimento. Eu quero só dizer, e o vereador Moacir, com muita propriedade, disse que não acredita que a oposição, como de fato não existe qualquer participação. Muito pelo contrário, nós brigamos um monte de vezes aqui nessa casa para que o financiamento saísse, com celeridade para que fosse corrigido. Inclusive, uma vez houve uma adaptação de lei, e é isso que nós queremos realmente, de que as obras em Presidente Getúlio tenham influência. 2. Eu quero fazer uma pequena alocução com relação a um aspecto jurídico. Isso vale para aqueles que, por desconhecimento ou por má fé, fizeram algumas referências com relação a candidaturas a vice-prefeito. Eu quero dizer de que um advogado, hoje, para ser candidato a vice-prefeito e ser eleito, não pode mais exercer a advocacia. Eu quero deixar esse esclarecimento de ordem legal, e deve servir àqueles que eventualmente fizeram alguns comentários desairosos, realmente, para que tenham e tomem as correções devidas com relação a quem isso foi eventualmente dito. Eu quero dizer, o vice-prefeito que for eleito, o vice-prefeito não pode mais exercer a advocacia. Decisão do Supremo Tribunal Federal, e que está incutido na legislação atual, e que recebeu as novas interpretações com relação ao exercício de vice-prefeito. Da outra vez que fui vice-prefeito, a interpretação era de que não podia exercer a advocacia quando estivesse no exercício do cargo. Hoje, como não pode exercer cargo na mesa, na Câmara pode, não pode participar da mesa, assim, hoje, nenhum cidadão que é advogado pode exercer, eventualmente, uma questão de vice-prefeito, ou vice-governador, ou vice-presidente, com exercício do cargo. Eu só estou querendo esclarecer isso, para que aqueles que usaram em algum momento de má fé ou desconhecimento e propalando situações ali, que no mínimo vão, aquelas pessoas que disseram isso, e que corrijam essa informação. Eu quero alertar para um determinado aspecto da judicialização dessas eleições. Eu espero que as eleições transcorram esplendidamente em Presidente Getúlio. O senhor levantou uma questão lá do revólver. É uma questão que pode causar problemas. Eu quero só solicitar aos senhores vereadores da base de governo, peçam gentilmente para que o horário de trabalho da prefeitura seja realmente obedecido no horário que ele sempre estava sendo exercido. Essa história de veículo, como já aconteceu em outras oportunidades aqui, em outros municípios, de agora trabalhar à noite, trabalhar fora dos horários, de uma forma desairosa até, vai dar problema de judicialização, e nós não queremos que isso ocorra, com certeza. Sim, senhor. Obrigado, Haroldo. Eu acho que aqui nós somos todo mundo branco. Sim. Tem que falar o que é, na realidade, porque eu moro no revólver e não sei o que está acontecendo. Então, Zé, nós estamos eu queria saber o nome da pessoa, quem foi, o que é. Não, só ele solicitou. Porque assim, eu escutei, foi bom até o senhor falar. Foi bom o senhor falar sobre o vice-prefeito, porque para mim já falaram que o senhor sentiu que ia perder e não vai mais de vice. Então, então o senhor, por favor, decline quem vice. Porque então, ou é por má fé, primeiramente eu nunca disse que eu era eventualmente um pré-candidato. Todos aqui podem ser pré-candidatos a qualquer cargo. Agora, chegar e dizer, de uma forma desse eu fumaria com má fé, no mínimo é desairoso. Eu acho que a pessoa tem que chegar e dizer o que ela sabe. Se ela não sabe,
deve ser convidado a quem ficar está falando que eu gostaria que falasse quem é o que é. Na verdade, nós estamos aqui, vamos tomar uma providência. Se der considerado. Não é só ficar falando. Eu estou dizendo de que essa situação, no mínimo... Anota aqui já. Manda aí. Fica bem claro. Me permita, vocês vão observar que teve gente aí que tirou foto, tá? Então eu não vou citar nomes aqui, que vocês vão... Não, você pode falar, você é vereador? Ver realmente que houve isso aí, que é uma irregularidade. Obrigado, companheiro Haroldo. Eu só não gostaria que... mas não tem como falar o nome para concluir, doutor Haroldo. Para concluir. Tá, o que eu não gostaria é que nós, aqui em Presidente Getúlio, nós tivemos uma convivência tão harmoniosa e que eu não gostaria que aqui se transformasse depois uma eleição em judicialização. Nós já sabemos disso, que existem realmente dificuldades, muitas vezes, para que uma lei seja interpretada, não é? Mas não gostaríamos. Ok, senhor presidente, o senhor já me advertiu, então eu encerro a minha palavra. Muito obrigado. Obrigado, Haroldo. Com a palavra o líder do governo, o vereador Sávio Batiste. Cumprimentar o nosso companheiro presidente, cumprimento a todos os vereadores, aos funcionários dessa casa, a distinta plateia, os pastores, obrigado. É sempre bom ter a palavra de Deus e com certeza deixa a gente mais leve para a semana de trabalho, para o mês, para o dia a dia, para as horas, é muito importante. E para os internautas. Primeiro, companheiro presidente, eu gostaria de pedir que fosse mandado um ofício parabenizando o Jornal Gazeta pelos seus 15 anos. 15 anos não são nem 15 horas e nem 15 dias. É uma história no município, onde ajuda a contribuir muito com a sociedade e com o crescimento do município. E a gente pôde ver, hoje o jornal atende aí 1.800 famílias. Se multiplicado isso por 4, isso dá quase 8.000 pessoas, só em Presidente Getúlio que nem o jornal, que levam, que vêm as informações, que vê o trabalho nosso, dos vereadores, da prefeitura, da sociedade, num geral, na verdade. Então, nada mais justo, companheiro presidente, que fosse mandado um ofício parabenizando a diretora do jornal e toda a sua equipe, na verdade. Quanto aos questionamentos, acredito que todo mundo já respondeu, né? Não tem nem o que eu falar, na verdade. A ponte do Niterói, também conversei com o Alessandro, o andamento é esse mesmo. Talvez o vereador passou e não estavam trabalhando, mas é o processo, é esse processo mesmo, ele é lento mesmo, de secagem e tal. Do Pinheiro, também eu vi, companheiro vereador Moacir, um monte de besteira, até onde eu já conversei com o vereador Haroldo, já conversamos aqui, conversamos na frente do escritório, a gente até queria descobrir até mais profundamente, e onde até veio um servidor da prefeitura, a gente conversou também, né? Então, são problemas de empresa mesmo, e com certeza os boatos às vezes machucam a gente, machucam até a oposição. Os boatos existem, de pessoas mal intencionadas, porque são as empresas que estão brigando entre si, não tem culpa de prefeitura, não tem culpa de vereadores, são entre as empresas que fizeram errado ou que não fizeram errado. Eu acredito que não fizeram errado, porque no Tucano... Só a ganância de alguns também. Também pode até ser, querer ganhar um pouco mais que o outro, ou sei lá. Então, assim, tomara a Deus que essa semana fosse resolvido, que quem ganha não é o A, nem o B, nem o C. É o município de Presidente Getúlio, os moradores, que é o mais importante. Não adianta a gente ficar aqui se brigando por partido político, porque partido já diz tudo, né? É partido, tá partido. Tá... Então a gente tem que mais que se unir e torcer para que dê certo essa obra que tão sonhada para Presidente Getúlio e para o Bairro Pinheiro. Quanto ao revólver, eu estava pensando no que eu vou falar, porque a gente é vereador igual a todo mundo, eu não posso estar aonde vai trabalhar uma máquina. Quantas máquinas tem a prefeitura? Eu vou ter que ficar atrás das máquinas? Com certeza, vereador. De repente o senhor traga essa resposta, o que foi, para quem foi, quem trabalhou, quanto tempo trabalhou, no sábado antes da meia tarde. Gostaríamos realmente que o senhor trouxesse com toda a sinceridade essas informações, mas nominalmente. Tá ok? Obrigado.
Companheiro Lino. Eu gostaria só, obrigado, a dizer ao nobre vereador, o senhor Liberto, que reclama, porque trabalha fim de semana. Isso, o senhor vai lá e olha as folhas de pagamento, quantos sábados eles estão trabalhando para tentar deixar as estradas em dia. Não é agora, e não vão pensar que porque eles vão trabalhar no sábado agora que vai resolver o problema de eleições, porque o povo não quer saber se trabalha, o povo quer saber de ter estrada. Então, por quanto tempo choveu? Ele trabalha todo sábado, só se o senhor não vai acompanhar. Então, todo sábado, praticamente o dia inteiro. Então, para deixar, se não estão só reclamando que não tem estrada, lá está ruim. Então, quando eles tentam arrumar, ainda vocês reclamam, aí eu também não sei mais o que dizer. Mas com certeza, companheiro vereador Lino, acho que sabe as palavras também. A gente vai ver até o que aconteceu, se aconteceu alguma irregularidade ou não, se tem alguma coisa errada ou não, até porque só dizer, eu quero saber, tá bom, a gente vai ver atrás, mas todo mundo tem a liberdade também de buscar essa informação. Poderia ser muito mais fácil para a gente se dissesse o nome, aonde estava, com certeza seria muito mais fácil, porque agora eu posso chegar lá e pode dizer para mim, não, a gente não sabe. Agora, se desse o nome, o endereço, quem falou, quem não falou, aí seria muito mais fácil para nós, todos os vereadores, chegar e cobrar. Mas acredito que eu vou correr atrás de uma pergunta vazia, na verdade. Quem trabalhou no revólver? Ninguém vai me responder. Vamos deixar de ser hipócritas também, cara. Ninguém vai responder, companheiro vereador. Você só sabe reclamar e solução que é boa é pouco. Tá? Então, no bairro Pinheiro, eu acho que acredito que está bem explicado. No Niterói também a gente consegue essa explicação. No bairro Revólver, vamos correr atrás, vamos ver o que tem, o que não tem. Companheiro presidente, desejar uma boa semana a todos e que Deus ilumine a cada um de nós. Obrigado, Sávio. Momento da presidência, nós faremos o encaminhamento do ofício parabenizando o Jornal Gazeta pela passagem do seu 15º aniversário e pelos relevantes trabalhos prestados ao nosso município. Também quero aqui parabenizar as empresas participantes do Campeonato Municipal de Futsal entre empresas, tanto masculino como feminino, que teve o final no último sábado. Então, parabenizando geral a todos. E bem como também ao nosso diretor de esportes, o senhor Adi Vigarani. Então, por ter conduzido com tanto sucesso, conforme o vereador Nelson disse, o público que compareceu lá foi bastante expressivo. Também observando os ânimos um pouco exaltados de alguns vereadores e vendo que isso tende em função do pleito eleitoral, então eu vou determinar algumas regras que a gente vai seguir. A partir de hoje, próxima sessão, todo pedido de informação, tanto para o executivo ou algum secretariado, ele terá que ser feito por escrito, por algum requerimento de cada vereador. Então a gente vai discutir aqui pela aprovação ou não desse pedido de informação. Até porque, conforme o vereador Liberto falou, eu vejo que é uma informação infundada. Então até peço ao líder do governo sábio que não dê encaminhamento em função disso. A pessoa, para denunciar alguma coisa, ele terá que provar, pelo menos citar nome da situação onde está passando. Até porque nós temos Secretaria da Agricultura no nosso município, o bairro Revólver existe área agrícola também. Nós temos a SAT, que trabalha até os domingos, não só os sábados. Então são serviços essenciais que não podem ser parados em nosso município. E bem como a Secretaria de Obras, não é o fato de ter se é que trabalhou no sábado ou não. Nós são vários sábados que vem trabalhando. Então essas informações, a partir da próxima sessão, bem como também, eu sempre deixei livre para cada vereador falar 5, 10 minutos para se expressar. Então nós vamos aplicar o regimento interno que diz 5 minutos para cada um. Então eu acho que cada um se atualize dentro desse período para que vamos cumprir para
colocar uma regra, e eu acho que é para todos, e que a gente possa obedecer. Então, quero agradecer a presença de cada um de vocês que se dispôs a vir nos assistir e contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Nada mais havendo a tratar, convido a todos os senhores vereadores para a próxima sessão solene a realizar-se no dia 4 de agosto, quinta-feira, às 19 horas, nas dependências do Hotel Caiorá. Com respeito à bandeira nacional, uma salva de palmas. Está encerrada a sessão.